E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade e um detalhe. Lembra que a gente falou no período passado? Eu tinha pulado os tigres asiáticos e aí agora a gente vai voltar novamente. Estava no capítulo 11 falando sobre a China, agora a gente vai voltar a falar sobre os tigres asiáticos e depois a gente vai dar continuidade. Então, a primeira coisa que eu queria ver com vocês é o que são tigres asiáticos? Será que vocês saberiam me informar o que são os tigres asiáticos? Tigre é um animal, é um felino pertencente à savana africana. Asiático seria a região da Ásia, continente asiático. Então vamos lá. Uma definição simples. São alguns países do Sudeste Asiático que, num curto espaço de tempo, alcançaram um grande desenvolvimento econômico. Ok? Isso lá a partir da década de 1970. Então, principalmente no setor industrial. E aí o que aconteceu? Como houve um grande desenvolvimento econômico no setor industrial, que perpassou para os outros setores da economia, e aí, no curto espaço de tempo, eles foram identificados como um apelido chamado de tigres asiáticos, que faz alusão àquele grande feroz tigre asiático da savana africana. Ok? São eles. Quais são os tigres asiáticos? Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Então, esses 4 países, eles tiveram o mesmo processo de crescimento industrial, que perpassou, que trouxe outros desenvolvimentos para o país. Crescimento na área da saúde, educação, infraestrutura, outros setores da economia. Então, eles são conhecidos como tigres asiáticos porque eles tiveram um rápido crescimento econômico no curto espaço de tempo. Ok? E aí, a gente vai falar quais são os fatores que levaram ao grande desenvolvimento econômico. Ou seja, esses 4 países eles não cresceram de forma autônoma, ou seja, individualmente eles cresceram, economicamente não. Tiveram patrocinadores. E aqui a gente vai falar nos 2 principais, que foram Estados Unidos e Japão. O Japão e os Estados Unidos eles investiram maciçamente nesses 4 países intitulados tigres asiáticos. E depois a gente vai saber por que houve esse investimento. Ok? E os tigres asiáticos eles mudaram o cenário comercial do mundo. Por quê? Dentre todas as áreas industriais no mundo, esses 4 países eles despontaram por ser um cenário muito favorável à atração de empresas transnacionais, porque tinham mão de obra abundante e barata, baixos custos com a produção e isenção fiscal. Ou seja, os países eles meio que abriram as porteiras fiscais ou diminuindo custos com impostos ou eliminando até alguns custos com o objetivo de atrair cada vez mais empresas transnacionais. Vamos analisar aqui um mapa. Aqui eu tenho a Coreia do Sul. Vou pegar a canetinha, vou espirrar um pouquinho. Eu tenho aqui a Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura. Aqui eu tenho os 4 países que formam os tigres asiáticos da primeira geração. E a gente vai entender um pouquinho depois sobre isso. Então, vamos lá. Esses países eles conseguiram crescer economicamente porque eles foram agressivos nas suas táticas de atração de empresas, mão de obra barata, e as leis trabalhistas nessas regiões eram frágeis. Ok? E é o que aconteceu. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão decidiu investir nesses 4 países porque eles tinham uma grande característica. Até o investimento estadunidense e japonês, eles eram países pobres após a Segunda Guerra Mundial. Tanto é que eles eram conhecidos como a periferia japonesa. Ok?
Mas aí o que aconteceu? O Japão começou a ver potencial econômico nesses países. E aí, com o objetivo de abarcar mais capital, enfim, de uma forma de desenvolver mais as fontes financeiras do próprio país, ele decidiu investir nesses 4 países, porque o Japão tinha, em sua perspectiva, um rápido crescimento econômico desses 4 países. Por consequência, esses países poderiam favorecer a economia japonesa. Já pela perspectiva estadunidense, os Estados Unidos ele não investiu nesses países pela perspectiva de ter vantagens econômicas. Acabou que isso derivou, mas o objetivo principal foi porque o pano de fundo, a gente tinha a Guerra Fria, e aí eu tenho o avanço do comunismo no mundo. E com o objetivo de minimizar qualquer tipo de impacto e de novos países que aderissem ao comunismo, ao socialismo, como sua prática de sistema político e econômico, os Estados Unidos investiu nesses 4 países para que esses países encarassem de uma vez por todas um sistema político e econômico capitalista, afastando qualquer tipo de influência socialista nesse sudeste asiático, ok? E aí o que acontece? Esses 4 países eles têm uma grande característica em comum, que são países que foram altamente industrializados num curto espaço de tempo. A sua produção era uma produção de produtos de bens de consumo, ou seja, era para o consumo imediato do ser humano, entendeu? E também a grande parte da produção não era para consumo interno, pelo contrário, a maior parte da produção desses 4 países era para abastecimento do mercado externo, para exportação. E aí a gente tem as principais indústrias como têxtil, eletroeletrônicos, automobilísticas e até tecnológicas também. Vamos falar um pouco sobre Singapura. Singapura e Coreia do Norte são os 2 países que vão se destacar mais nesse contexto dos tigres asiáticos. Por quais motivos? Porque eles conseguiram ter uma grande importância e o dinamismo econômico fez com que eles se despontassem. Eles são, dos 4, eles são os mais economicamente desenvolvidos. Singapura é um país pequeno, 618 quilômetros de quadrado, e a população de 5,2 milhões, ou seja, tem uma grande densidade demográfica, ok? Aqui eu tenho a Península da Coreana, que aqui eu tenho a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e aqui eu tenho Singapura, que faz divisa aqui ao sul da Malásia. Outra característica, a Coreia do Sul é um país que possui um relevo acidentado, isso a gente já falou anteriormente, é uma região que é no encontro de várias placas tectônicas, então causa uma instabilidade, uma formação geológica muito acidentada. É um país que vai ser banhado pelo Oceano Pacífico, possui 99 mil quilômetros quadrados e tem 55 milhões de habitantes. Pensa num país pequenininho e lotado de gente. A densidade demográfica é muito alta nessa região. E esses 2 países se destacam pela indústria de tecnologia. Então eu tenho a Coreia do Sul, construção naval. Gente, a maior construção naval no mundo, construção de navios, é da Coreia do Sul. Não é Coreia do Norte, não, Coreia do Sul. É a 5ª maior produtora de aço, e a indústria automobilística e de telecomunicações tem bastante expressividade no país. Já Singapura tem a biotecnologia, indústria farmacêutica, turismos, portos e setores bancários. Esses países são totalmente dependentes da importação de fontes de energia, porque são países pequenos. Eles não têm grande produção de energia, por isso que tem que importar petróleo, gás natural, carvão mineral, ok?
E a qualidade de vida desses dois países em comparação aos outros demais é bem mais elevado. É quase equiparada de países desenvolvidos, embora sejam países de economia emergente. 90% da população é alfabetizada e a expectativa de vida é superior a de 75 anos. E tem baixíssima mortalidade infantil. Aí agora eu queria ler com vocês o livro na página 221, falando sobre a crise. 221, a crise de 1997. Página 221. Tá assim, tema 3, crise asiática 1997. No final da década de 1990, mais precisamente em julho de 1997, a economia dos tigres foi atingida por uma crise que assumiu uma proporção muito maior do que era esperada, surpreendendo a comunidade internacional. Ela foi gerada principalmente por conta da indisciplina tomada de empréstimos de capital externo com juros altíssimos, ou seja, esses países começaram a lançar mão de empréstimos internacional com outros países. Isso acabou que gerou grandes endividamentos, ok? Este fato produziu elevadas dívidas externas, instabilidade monetária e inflação. E apesar de ter sido iniciada na Tailândia, a crise rapidamente se expandiu para os outros países do Sudeste e Sudoeste Asiático, atingindo principalmente os novos tigres asiáticos, Malásia, Indonésia e Tailândia, as Filipinas e a Coreia do Sul. Diante das consequências da crise, as economias desses países entraram em recessão. Os investimentos externos, principalmente os que vinham do Japão, sofreram uma considerável redução devido à falta de confiança dos investimentos. Ou seja, se eles viviam uma instabilidade econômica, principalmente pela questão do endividamento, elevadas taxas de juros e inflação, o descontrole da inflação, o que acontece? Tornou-se um país não confiável na questão de investimentos. Então, muitos países que outrora investiam maciçamente nesses países pararam temporariamente por causa da crise, porque uma vez que eu invisto em um país que está em crise, a possibilidade do meu investimento ser perdido ela é muito grande. Os tigres asiáticos, então, buscaram auxílio financeiro junto ao Fundo Monetário Internacional, o FMI. Atualmente, essas economias estão se recuperando e voltaram a crescer de maneira organizada, porém modesta. A crise induziu os governantes desses países a gerenciar melhor suas políticas financeiras e relações internacionais. Este, portanto, é um dos maiores desafios encarados pelos tigres asiáticos: superar a situação a que eles sempre foram acostumados, ou seja, a de elevado crescimento econômico no curto prazo aliado à intensa dependência de investimentos externos e exportações. Então, essa crise de 1997 foi algo gerado a partir do grande endividamento dos países. E aí, esse grande endividamento foi gerando dívidas grandes, gerando aumento dos juros, gerando inflações, e aí também foi gerando o recuo de investimentos que empresas e países faziam dentro dessa região. Mas depois da intervenção do FMI, do Fundo Monetário Internacional, e o pagamento da maioria dessas dívidas, essa região continuou ao seu desenvolvimento econômico. Infelizmente, mas de uma forma um pouco mais reduzida, um pouco mais tímida, devido também a maior controle dos investimentos e da dependência da economia internacional. Vou parar por aqui, daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte do vídeo. Um abração.